A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. Greve dos bancários continua indefinida. Tudo pronto para as eleições deste domingo. A ação reforça a fiscalização para garantir a segurança do eleitor que vai deixar a capital para votar no interior. Sinetran confirma o transporte gratuito do eleitor neste domingo. Eletrobras garante fornecimento de energia elétrica em todas as zonas eleitorais. Polícia Militar põe 5.000 policiais nas ruas para garantir a segurança do pleito. TRE monta operação de combate ao crime eleitoral. Loterias da Caixa. China acumula e Lotofácil tem 4 ganhadores. Flamengo pode assumir a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro neste sábado. Número de desempregados no Brasil chega aos 12 milhões no último trimestre. Antônio Palocci continua preso. Mais de 70 líderes mundiais participam dos funerais de Shimon Peres em Israel. Idosa é assassinada a facadas em Parintins. Estes são os destaques desta edição. E o Jornal da Manhã está começando agora. 5h48. Previsão do tempo. Sol com muita nebulosidade durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. Esta é a previsão do Instituto Climatempo para este sábado, que deverá ter máxima de 33 graus centígrados. Com a umidade relativa do ar variando de baixo a médio, o Climatempo diz que é de 75% a probabilidade de chover 7 milímetros hoje. Para amanhã, domingo, a previsão é de 18 milímetros de precipitação pluviométrica. Os ventos sopram com velocidade moderada. A temperatura no momento é de 25 graus e 6 décimos. As águas do Rio Negro continuam descendo em ritmo acelerado. Foram mais 15 centímetros nas últimas 24 horas. Seu nível em relação ao mar está agora em 19 metros e 42 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes e o aeroporto militar de Juricaba operam sem restrições para pousos e decolagens. 1º de outubro de 2016, dia de Santa Teresa do Menino Jesus. Hoje também se comemora o Dia do Idoso e o Dia Mundial do Vendedor. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Começava a circular no Rio de Janeiro em 1827 o Jornal do Comércio. Era fundado em 1910 o glorioso Corinthians Futebol Clube. O telefone Telex era usado pela primeira vez na Alemanha em 1933. Vitória da Revolução liderada por Mao Tse Tung, que proclamava a República Popular, isto em 1949. Era inaugurada a NASA em 1958. Pelé, o rei do futebol, se despedia dos campos em 1977. Ibrahim Suede, jornalista com destaque no colunismo social, morria em 1995. Agora 5h50 em Manaus. Após meses de estudos e negociações, a Federação de Jiu-Jitsu de Abu Dhabi e a Federação Brasileira de Jiu-Jitsu definiram o próximo palco do Brasil National Pro de Jiu-Jitsu. A cidade de Manaus, no Amazonas, foi o local escolhido para sediar o principal torneio do calendário nacional da modalidade, que será realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro na Arena Amadeu Teixeira. O evento recebe apoio do governo do Amazonas via Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. 5 ginastas do Amazonas formam a seleção brasileira que irá defender o país no Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica. O evento que aconteceu no Coliseu Eustorgio Colmenares, em São José de Cucuta, na Colômbia, na próxima semana vai reunir as principais atletas da modalidade. Para ir à competição, a delegação recebe apoio do governo do Amazonas. A delegação é formada por Ana Clara Mendes, de 10 anos, Camila Cunha, também de 10 anos, Evelyn Lamego, de 10 anos, Isabela Laje, de 10 e Raica Tomé, de 8 anos. Sucesso absoluto de público na última semana, o espetáculo Coisas do Brasil retorna ao palco do Teatro Amazonas neste domingo, Eduardo. O concerto, que também integra as comemorações dos 120 anos do mais famoso cartão postal de Manaus, o Teatro Amazonas, é realizado pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e começa às 19 horas com entrada franca. Com o objetivo de valorizar o espectro instrumental da música brasileira e enaltecer nossa estética musical, muitas vezes esquecida por conta
conta de outros ritmos que entram e saem da moda o tempo inteiro, o espetáculo, que fica a cargo da Amazonas Band, sob a regência do maestro Rui Carvalho, traz no repertório canções da música popular brasileira com arranjos especiais de maestros famosos, incluindo o próprio Rui Carvalho. O secretário de Estado de Cultura, Robério Braga, afirma que a nova apresentação se deve ao fato de muita gente ter gostado do concerto no último sábado. Muitos pedidos chegaram até nós, não só de pessoas que não assistiram, mas também daqueles que assistiram e queriam ter novamente a oportunidade. Será um concerto lindo, principalmente pela presença da nossa Amazonas Band, um orgulho para todos nós, concluiu ele. 5h52 em Manaus. Um projeto que tem reunido públicos diversos em torno dos talentos artísticos locais para celebrar o aniversário de 120 anos do ícone cultural histórico do Amazonas, o Teatro Amazonas. O show Duetos Populares, da edição de outubro, reúne as bandas regionais Imbaúba e os Tucumanus na quarta-feira, dia 5 de outubro, às 20 horas, no palco do aniversariante, com entrada franca. O evento é uma realização do governo do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura. As comemorações do nosso querido Teatro Amazonas têm mobilizado vários talentos artísticos do nosso estado ao longo do ano. Temos uma programação rica e pensada para agradar a todos os públicos, com muito profissionalismo e qualidade, o que é melhor gratuitamente, declarou o secretário de Estado de Cultura, Robério Braga. O Banco de Leite Humano da Galileia, vinculado à maternidade Azilda da Silva Marreiros, unidade da Secretaria de Estado de Saúde Suzan, completou nesse mês de setembro 5 anos de funcionamento, comemorando a marca de 1.400 litros de leite coletados e pasteurizados. Com essa quantidade foi possível beneficiar 1.430 recém-nascidos que não podiam ser amamentados pelas suas mães. O secretário de Estado de Saúde, Pedro Elias de Souza, explica que o governo do estado do Amazonas, seguindo a orientação do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde, criou e mantém em funcionamento 3 bancos de leite humano na capital. Está mais do que comprovado cientificamente que o leite materno é o melhor e mais completo alimento para os bebês, pois além de alimentar, ele evita doenças e mortes. E sendo assim, essa estratégia do banco de leite é essencial para garantir leite materno aos bebês que, por algum motivo, não podem ser amamentados por suas mães. O Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo completou nesta semana 10 anos de funcionamento. A unidade é vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Suzan e faz parte da rede estadual de urgência e emergência, sendo referência para a população da zona leste de Manaus. O diretor da unidade, José Diniz, destaca que o pronto-socorro realiza mais de 30 mil atendimentos por mês, englobando consultas médicas, curativas em feridas crônicas, consultas de enfermagem e de assistência social, entre outras. E na unidade também são realizados uma média de 10 mil exames de imagem com raio-x, ecocardiograma e tomografia e mais de 25 mil exames laboratoriais todos os meses. As estatísticas de atendimento da unidade mostram ainda que todos os meses são realizadas uma média de 300 cirurgias, contabilizando as cirurgias gerais e ortopédicas. Diante desses números, nós entendemos que temos bastante coisa para comemorar. As inscrições para o mestrado em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, iniciam-se na próxima segunda-feira, dia 3. São oferecidas 20 vagas e o público-alvo são bacharéis em Direito. As inscrições terminam no dia 14 de outubro e devem ser realizadas em dias úteis, das 14 às 17 horas, na Rua Juricaba, número 687, bairro de Cachoeirinha, zona sul de Manaus. O valor da ficha de inscrição é de R$150. As linhas de pesquisa do mestrado são conservação dos recursos naturais e desenvolvimento sustentável e direitos da sócio e biodiversidade. A divulgação dos resultados das etapas e comunicados será informada no site www.pos.oea.edu.br/Direito Ambiental. A Universidade Federal do Amazonas, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino SEDUC, certificou 1.150 professores que ministram aulas para o ensino médio nas escolas de Manaus e concluíram o curso de formação do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. A solenidade de certificação aconteceu nesta sexta-feira no auditório Eulálio Chaves. Criado em 2013, o programa teve a duração de 2 anos, com carga horária total de 200 horas e resultou do esforço conjunto
conjunto do governo federal, governos estaduais e universidades públicas federais brasileiras, visando enfrentar os problemas do ensino e aprendizagem no ensino médio brasileiro e ainda favorecer a elevação da qualidade e os índices da educação básica. Os objetivos pedagógicos visaram a formação e ao acompanhamento pedagógico de formadores regionais, orientadores de estudo, professores, coordenadores pedagógicos e estudantes nas escolas do ensino médio do estado do Amazonas. Além dos professores da capital, o programa contemplou professores do ensino médio de 58 municípios do estado, formando mais de 3.500 educadores. A certificação do interior ocorrerá em outro momento, ainda a ser definido. O controle sobre o uso de um único produto, o sanitizante LCC, mudou a rotina de trabalho, aumentou a margem de lucros e agora rendeu à Brasil Norte Bebidas o troféu ouro na categoria Grande Indústria do Prêmio Qualidade Amazonas, o PQA. Nesta sexta-feira, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FIEAM, anunciou o resultado da 17ª Mostra de Melhorias para a Qualidade, onde aparece ainda como destaque o comando da 12ª Região Militar, detentor do único troféu ouro na modalidade gestão. Junto com a Brasil Norte Bebidas, mereceram ouro na categoria Grande Indústria o processo apresentado pela Yamaha Motor da Amazônia para a redução do uso do gás de cozinha nas atividades da planta local e o projeto da Honda Componentes da Amazônia para reduzir o índice de processos que causam dificuldade de montagem na linha automatizada do escapamento KVSK. Na categoria Média Indústria foram contemplados com o troféu ouro os processos do Technicolor Brasil e Entretenimento Limitada na área de inovação e Sodécia da Amazônia Limitada e Siemens Eletrônica também com processo de inovação. Foram premiados com o troféu prata, categoria Grande Indústria, os processos da Showa do Brasil Limitada, da Moto Honda da Amazônia Limitada, da Panasonic do Brasil Limitada, da Whirlpool Latin America e da Philco Electronics S.A. Na categoria Média Indústria vão receber o troféu prata a Fermazon Ferro e Aço do Amazonas, a 3M Manaus, a HTA Indústria e Comércio, Siemens Eletrônica, Technicolor Brasil Mídia e Entretenimento, Yamaha Motor Componentes da Amazônia, Britânia Componentes Eletrônicos e Rexam Amazônia. O troféu prata na modalidade processo saiu ainda para o Centro de Instrução de Guerra na Selva SIGS, na categoria governamental. Casa dos Compressores, Casa do Eletricista, Primazia Soluções para Condomínios e Tambaqui de Banda na categoria Serviço e Comércio. Sono Rei Colchões e H Móveis na categoria Micro e Pequena Indústria. Os processos do 3º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral e o da Padaria Lisboa receberam menção honrosa. Retransmitem o Jornal da Manhã as rádios Panorama FM em Itacoatiara, Alternativa de Alvarães, Altazes FM de Altazes, Boiúna em Boa Vista do Ramos, Nova FM em Nova Olinda do Norte, Rio Madeira de Manicoré, Palmeira FM de Manacapuru, Vale do Rio Madeira de Humaitá, Nova Luz FM de Canutama, Anamã FM de Anamã, Urucará FM de Urucará, Rádio Comunitária de Urucurituba, Independência de Maués, Tupã e Eu e Você em amplitude modulada em Boca do Acre, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Iranduba.net, Gospel 7 em Manacapuru e as vozes 6 Irmãos do Porto de São Raimundo, a Alternativa da Assembleia de Deus no Distrito de Sampaio em Altazes, Beruri Josivan em Beruri, Show dos Bairros em Altazes, Voz Web Rádio de Maués, Voz da Esperança em Acajatuba, Comunitária da Colônia Antônio Aleixo, Portal Iemudá.web Rádio, Voz Amiga no Lago do Libão, Voz Reconquista no bairro Novo Maracá e Manacapuru, Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré, Cultura no repartimento do Tuiué, Comunitária Nhanguera na Foz do Corumã, Distrito de Borba e Voz Big Bom em Iranduba. 6:04, vamos até Parintins com Aderaldo Reis. A aposentada Anair Tavares Magalhães, de 84 anos, foi assassinada ontem à tarde em sua residência por volta das 15 horas, no bairro de Santa Clara, com mais de 7 facadas. Segundo informações da Polícia Militar, os acusados são 2 homens que entraram pelos fundos de sua casa. Um teria ficado com a empregada na cozinha e outro foi para o quarto onde a aposentada se encontrava. A empregada, ao tentar reagir e também fugir, levou um golpe no pescoço e foi levado para o hospital, mas está fora de perigo.
Um dos assassinos pegou a idosa e ao reagir ao assalto, ela levou uma cacetada no rosto que veio a desmaiar e em seguida ele deu, segundo o médico legista Jorge de Paula, pelo menos 7 estocadas no corpo da aposentada que morreu na hora. Os ladrões conseguiram levar o dinheiro da mesma que tinha recebido ontem pela parte da manhã em uma agência bancária. A polícia militar foi acionada, mas os assassinos conseguiram fugir. A morte da aposentada Nair Tavares Magalhães, de 84 anos de idade, deixou a cidade comovida. Ela era mãe das professoras Conceição Dias e da professora Jesuína Lisboa. Para o cabo Adean da Polícia Militar, os assassinos agiram sob efeito de drogas devido à forma cruel a qual a aposentada foi assassinada. De Parintins, Aderaldo Reis para o Jornal da Manhã. 6h mais 6 de Parintins, vamos até Irunepé com o Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Na verdade, aqui é J-Rai, meu caro Eduardo Silva, meu caro Edson Melo, e aqui em Iranduba, a Justiça Eleitoral trabalha em ritmo acelerado para preparar os locais onde os mais de 26 mil eleitores vão votar amanhã em 121 urnas eletrônicas. 6 candidatos concorrem ao cargo de prefeito e as 13 vagas da Câmara de Vereadores são disputadas por mais de 200 candidatos. A herança das eleições vai ser feita pela Polícia Militar. Policiais federais também estão no município para fiscalizar e coibir a compra de votos, que tem sido uma marca registrada aqui em Iranduba nos últimos anos, além de outros crimes eleitorais. Quase 500 mesários vão trabalhar durante o pleito deste ano. A Escola Isaías Vasconcelos é o maior colégio eleitoral do município, com 16 sessões. Eduardo Silva, e um evento esportivo vai movimentar o Cacau Pireira no dia de hoje. A equipe de handebol masculino Sou a Esperança recebe na quadra José Aldo da Fonseca o campeão da Conferência Norte da Liga Nacional de Handebol, realizada em Macapá. A equipe Adalberto Vale representa a seleção amazonense da modalidade e vai enfrentar, portanto, a equipe Sou a Esperança de Cacau Pireira. J-Rai para o Jornal da Manhã. Mais 8 minutos, ficamos então aguardando o novo contato do Hélio Ramos desde Irunepé. A SUFRAMA deverá firmar um termo de cooperação com a Fundação Amazonas Sustentável para implementar estratégias da autarquia voltadas ao desenvolvimento sustentável da Amazônia. O tema foi discutido durante a 36ª reunião do Conselho de Administração da FAES, realizada ontem na sede da Fundação, sob o comando do presidente da FAES, Benjamin Sixu, e com participação da superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia. O superintendente geral da FAS, Virgílio Viana, informou que já havia ocorrido uma reunião entre a Fundação e técnicos da SUFRAMA no início desta semana para a concepção de estratégias que intensifiquem a atuação da autarquia em prol do desenvolvimento sustentável da Amazônia. A reunião resultou num documento preliminar que foi entregue aos conselheiros para análise e encaminhamento de sugestões. A partir do documento, a intenção, segundo Viana, é firmar um termo de cooperação entre as entidades. A Greve Nacional dos Bancários completou 25 dias ontem, sem previsão de nova reunião de negociação com os representantes dos bancos. Em todo o país, 13.358 agências tiveram suas atividades paralisadas, o que corresponde a 57% do total, além de 34 centros administrativos. A paralisação deste ano já é considerada uma das greves mais longas da categoria. Os bancários recusaram proposta feita pela Federação Nacional dos Bancos, FENABRAN. Em nota, a entidade patronal disse que ofereceu reajuste de 7% nos salários e benefícios, abono de R$3.500 e propôs que a negociação de 2016 tenha duração de 2 anos, com garantia de reajuste da inflação e ganho real de 0,5% em 2017. A oferta foi considerada insuficiente pelos trabalhadores, que reivindicam reposição da inflação 9,62% e mais 5% de aumento real, piso salarial de R$3.940,24, melhores condições de trabalho e fim das demissões, mais contratações, fim da rotatividade e combate às terceirizações, entre outras demandas. 6h10 em Manaus.
Os eleitores amazonenses que se deslocarão aos municípios de origem para a votação do pleito eleitoral terão a segurança de seus trajetos reforçada pela fiscalização da Agência Reguladora dos Serviços Públicos concedido do Amazonas, a ARSAN. Na capital, o reforço será concentrado em pontos fixos de apoio em parceria com as polícias militar, civil e rodoviária federal e Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Detran AM. Os principais pontos de abordagem serão a rodovia Huasca-Angelim, a barreira de saída para as rodovias BR-174, Manaus Boa Vista, e a M010, Manaus Itacoatiara, e ainda a Ponte Rio Negro. Além do transporte regular, veículos fretados também serão parados pelas barreiras de fiscalização. Serão observados itens de segurança e o cumprimento do direito à gratuidade aos idosos, menores, pessoas portadoras de deficiência ou aposentadas por invalidez. Para usufruir do benefício, deve ser realizada a reserva com 3 horas de antecedência. Caso os lugares estejam todos já ocupados, o desconto é obrigatório, é de 50% no valor da passagem. Para os municípios de maior fluxo de passageiros, como Manacapuru, Itacoatiara e Itapiranga e Presidente Figueiredo, serão realizadas operações volantes que terão como objetivo verificar a lotação de passageiros. A frota de ônibus intermunicipais regulada pela ARSAN é composta por 120 veículos que operam 16 meses, administrada por 5 empresas que são a Eucatur, a Aruanã, Expresso Transamazônica, Emetran e Master. A ARSAN solicitou a essas empresas a disponibilidade de ônibus extras por conta do período eleitoral. A ARSAN também irá monitorar o fluxo de veículos e passageiros a partir do Comando de Controle Regional CICC, que nesse período unirá órgãos federais, estaduais e municipais para agilizar a solução de incidentes que poderão acontecer. E entre eles estão Defesa Civil, Manaus Trans, SAMU, Sindacta 4, Comando Militar da Amazônia, CMA, Unidade Gestora do Projeto Copa, UGP Copa, Polícia Militar, Polícia Civil, Corregedoria Geral, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência e outros. Reclamações e denúncias podem ser direcionadas aos fiscais nos pontos de apoio. E amanhã, domingo, dia 2, dia da votação, os eleitores terão transporte gratuito entre as 4 da madrugada e as 19 horas às 7 da noite. Após esse horário, a tarifa será cobrada normalmente. A decisão foi divulgada no Diário Oficial do Município, publicado na quarta-feira, 28. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, informa que no período da votação, o sistema vai operar com frota do dia útil, ou seja, 1.400 ônibus distribuídos em 220 linhas. A Eletrobras Distribuição Amazonas Energia reforçou as equipes de atendimento para garantir a confiabilidade e a segurança no fornecimento de energia elétrica durante as eleições municipais que ocorrerão neste domingo. O plano de contingência visa resguardar e dar apoio logístico às zonas eleitorais distribuídas pelo Amazonas, com um total de 180 equipes. Na capital, 90 equipes divididas em 86 picapes, lanchas e caminhões irá reforçar o atendimento com equipe de linha viva, pesadas e leves, que estarão apostos para atender qualquer tipo de ocorrência. Equipes extras também foram providenciadas para compor o contingente de atendimento emergencial. Será disponibilizada toda a estrutura necessária para garantir a segurança nas eleições 2016. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, TRE-AM, deferiu na tarde de ontem o pedido de candidatura de Ângelos Cruz Figueira, do Partido Progressista PP, à Prefeitura do município de Manacapuru. Foram vários dias de espera e ansiedade por parte do eleitorado do candidato Ângelos Figueira, que não perder a esperança, dando continuidade à sua campanha eleitoral. Na tarde dessa sexta-feira, 30, veio a decisão e, diante do exposto, decidiram os membros do TRE do Amazonas, por unanimidade, em dissonância com o parecer do graduado órgão ministerial, pelo provimento do recurso nos termos do voto do relator. A partir de então, Ângelos Cruz Figueira é candidato apto a concorrer às eleições de 2016 no município de Manacapuru. Agora 6h14 em Manaus, vamos até Irunepé com o Hélio Ramos. Bom dia, Eduardo, bom dia, Edson, amigo da Difusora. É rápido, Eduardo, só para dizer que está tudo pronto para amanhã, as eleições, a votação aqui em 2016, aqui no município Polo, 10º maior colégio eleitoral do estado do Amazonas, município de Irunepé, com 20.882 eleitores, pessoas aptas a votar, 67 sessões eleitorais, 10 escolas da rede estadual que foram cedidas, e nós temos aí 4 candidatos na majoritária e 120 candidatos a vereadores, e nós temos ninguém impugnado até o momento. Muitos recursos foram feitos, mas nada foi aceito até o momento. Portanto, amanhã nós teremos também a cobertura da Difusora
aqui no município de Iranepé e outros municípios aqui da região sudoeste do estado de Pixuna, Guajará, Envira, Carauari e também o município de Juruá, aqui no sudoeste do estado do Amazonas, no Vale do Juruá, a partir das 8 horas da manhã, como já é tradição, Eduardo, no estado. Difusora faz sempre a maior cobertura das eleições 2016. Volta a Manaus, Hélio Ramos, ao vivo, Jornal da Manhã, Difusora. Vamos 6h15 em Manaus. Em Iranduba, o candidato a prefeito Nonato Lopes declarou nesta sexta-feira que não procede as informações difundidas por meio de redes sociais e em meio à população do município de que sua candidatura teria sido indeferida pela Justiça Eleitoral. A informação divulgada nas redes dá conta de que ele não seria mais candidato. Nonato Lopes disse que seu nome foi referendado pelo Tribunal Regional Eleitoral e que os boatos que circulam nas redes são infundados e têm por objetivo tentar desestabilizar sua candidatura. A Polícia Militar do Amazonas continua executando o plano de operação para as eleições municipais deste ano. Na capital foi montado na sede do Comando Geral da instituição, na rua Benjamin Constant, bairro de Petrópolis, zona sul de Manaus, um centro de comando de operação para monitorar as ações desempenhadas pela Polícia Militar no dia do pleito. Na capital são 438 locais de votação. A Polícia Militar será responsável por 207 desses locais que ficam nas zonas sul, centro-sul, oeste e centro-oeste. O Exército ficará responsável por 231 locais de votação, que compreende as zonas norte, leste e parte da centro-oeste. O policiamento na cidade terá aproximadamente 5.000 policiais militares e envolve todas as tropas operacionais subordinadas aos comandos de policiamento metropolitano, policiamento especializado, policiamento ambiental e do interior. E também haverá o emprego de outros batalhões como as rondas ostensivas Cândido Mariano, Rocan, Cavalaria, Batalhão de Choque, Marte e Força Tática. A Polícia Militar do Amazonas já enviou para todos os 61 municípios do estado do Amazonas aproximadamente 1.100 homens que devem se unir ao efetivo já fixado nesses locais, reforçando o policiamento. O subcomandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Euler Cordeiro, explica que a instituição está atuando conforme a demanda solicitada pelo TRE. Todos os municípios do estado estão recebendo reforço. As demandas solicitadas são um resultado do acompanhamento junto aos juízes eleitorais de cada comarca, responsável por presidir o pleito. Nos casos de crimes eleitorais ou de outra natureza, a tropa agirá conforme a lei e o regulamento da instituição, finalizou o subcomandante. TRE monta a operação de combate ao crime eleitoral e ambiental no pleito deste domingo. Quem tem os detalhes é Larissa Banheiro. Eleições 2016. Uma grande operação de segurança e combate à propaganda irregular está preparada para o pleito municipal deste domingo em Manaus. As juízas de propaganda, Lídia Frota e Karen Fernandes, o superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Marcelo Salvio, o juiz do pleito, Marcelo Vieira, e outros órgãos envolvidos na operação explicaram como deve ocorrer o início das eleições neste domingo. Para este pleito, o maior crime eleitoral será o crime ambiental. O derrame dos chamados santinhos, que são aquelas propagandas de candidato, será severamente fiscalizado para evitar o chamado boca de urna. A juíza de propaganda, Karen Fernandes, salienta acerca da proibição deste tipo de crime. Inibir, a prática da boca de urna através do derrame de santinhos e em responsabilizar criminalmente e administrativamente os agentes que tiverem esse tipo de conduta. E que nós estamos aqui fazendo isso agora munidos de uma tecnologia que antes nós não dispunhamos, Então, nesta eleição especificamente, nós estaremos muito mais aparelhados, através dessa parceria com a vigilância das escolas, além, portanto, das câmeras da Secretaria de Segurança Pública, com as quais nós já estamos trabalhando e que já foram utilizadas em outros pleitos e que são muito úteis. Além delas, nós teremos também as câmeras das próprias escolas, que nos darão imagens completamente inéditas, e que serão utilizadas em todas as esferas, tanto para inibir essa atuação ilegal, quanto para
digamos assim, de uma forma mais ampla, quanto para punir os responsáveis por ela. Dos 13 juízes do pleito que estarão envolvidos nesta eleição, Marcelo Vieira explica os tipos de crimes eleitorais. A desordem, o impedimento do eleitor, ao, por alguma forma, ter o seu direito de voto impedido, né? Quem cometer esse tipo de infração vai ser realmente levado de imediato para o juizado especial eleitoral. Os crimes de maior potencial, o transporte legal de eleitores e a efetiva compra de votos, realmente é uma apuração que precisa ser mais detalhada, e são os crimes realmente que vão para outra esfera de investigação, né? Já o superintendente da Polícia Federal, Marcelo Salvio, afirma que o apoio das câmeras das escolas e dos CIOPs devem ajudar ainda mais o trabalho da Polícia Federal na identificação de irregularidades. Olha, uma identificação direta, você parte já de uma imagem, né? E a partir desse indivíduo ali, você só precisa atribuir a identidade, porque o fato já está demonstrado. Do ponto de vista investigativo, é um avanço incrível, é um avanço muito grande. O esforço vai ser realmente a identificação do autor, porque o fato por si só, a imagem por si só, já nos dá a materialidade delitiva. Este ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o TRE, aplicará o selo verde para combater os partidos que insistem no derrame de santinhos. No próprio site do TRE do Amazonas, consta uma lista de 36 partidos dos 29 que já foram notificados quanto ao crime ambiental. Você que nos ouve pode também denunciar para a Justiça Eleitoral pelo aplicativo Pardal ou do telefone da ouvidoria em 0800 096 0004. Essas e outras informações você também encontra no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Polícia. Um eletricista de 38 anos morreu em acidente de trabalho no fim da tarde desta sexta-feira. O homem fazia um trabalho de instalação elétrica em um prédio na Avenida Paraíba, na zona centro-sul de Manaus, quando pegou um choque e caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Amazonas, a vítima não portava equipamento de segurança. O homem era terceirizado de uma empresa especializada em construções e instalações elétricas. No momento do acidente, o sindicato conta que a vítima estava em um andaime e se desequilibrou ao receber uma descarga elétrica. Um homem de 26 anos foi espancado por populares suspeito de ter estuprado a própria filha, um bebê de apenas 7 meses de vida, na casa onde eles moram, no bairro São José 1, na zona leste de Manaus. A delegada Juliana Tuma, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, relatou que a mãe da criança contou em depoimento ter flagrado o marido pegando nas partes íntimas da filha deles. Na manhã desta sexta-feira, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado com marca de tiros, com mãos, pés e pescoço amarrados com uma camisa na área verde de um campo de futebol na rua Plutão, comunidade Campo Dourado, bairro Cidade Nova, na zona norte da cidade. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 6 horas, moradores ouviram tiros no local e ligaram para a polícia. Ninguém do local conhece a vítima, afirmou um policial que pediu para não ter o nome divulgado. Uma moradora de 44 anos, por medo de represálias, não informou o nome, contou que ouviu gritos de socorro na madrugada desta sexta-feira. Ela pediu ajuda antes de morrer, disse a mulher. O homem vestia uma bermuda preta, camisa cinza, cor parda e tinha aproximadamente 1,65 m de altura. O sargento Denilson Torres, da 24ª Companhia Interativa Comunitária SICOM, foi morto após reagir a um suposto assalto na noite desta sexta-feira na rua Uirapuru, bairro Monte Pascoal, zona norte de Manaus. O oficial estava na companhia da esposa no momento do crime. 2 suspeitos estão foragidos. De acordo com a unidade policial, a vítima estava junto da mulher em uma motocicleta quando foi abordado por 2 homens em um carro de modelo Voyage de cor vermelha e placa não identificada por volta das 21h30. A dupla teria tentado roubar o celular do sargento, que reagiu e foi baleado. A vítima foi baleada na região do peito e chegou a ser socorrida com vida por uma viatura da 18ª SICOM. Ele deu entrada na SPA da Galileia, também na zona norte, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito pouco tempo depois de dar entrada naquela unidade de saúde. Loteria. Vamos começar com a quina, concurso de número 4.197.
que acumulou valor acumulado R$1.320.116,20. A quadra teve 127 ganhadores, cada um recebe R$3.146,98. Atenção para as dezenas do concurso de número 4.197 da quina. Anote: 03 16 23 42 55. Vamos repetir: 03 16 23 42 e 55. Vamos falar agora de Loto Fácil, concurso de número 1418. Com 15 acertos, 4 ganhadores. Cada um recebe R$444.300 mais 8 centavos. Com 14 acertos, 590 ganhadores. Prêmio para cada um, R$1.324, 4 centavos. Atenção para as dezenas do concurso de número 1418 da Loto Fácil. 02 04 06 09 10 11 13 14 15 17 18 20 21 22 23. Vamos repetir as dezenas do concurso de número 1418 da Loto Fácil. Confira: 02 04 06 09 10 11 13 14 15 17 18 20 21 22 23. E o assunto agora é Lotomania, concurso de número 1697, e também acumulou valor acumulado para o próximo concurso R$2.869.913 mais 10 centavos. Atenção para as dezenas do concurso da Lotomania, concurso de número 1697. 09 12 28 33 37 39 40 41 47 59 64 79 83 84 85 88 93 94 96 e 98. Vamos repetir para você conferir as dezenas do concurso de número 1697 da Lotomania. 09 12 28 33 37 39 40 41 47 59 64 79 83 84 85 88 93 94 96 e 98. Agora 6h30 em Manaus. Credibilidade na notícia. Na notícia. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. 6h30 em Manaus. Esportes. O Atlético Paranaense está pronto para mais um importante compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Ontem, no centro de treinamento do Caju, o Furacão realizou a última atividade antes de enfrentar o Santos pela 28ª rodada do Campeonato Nacional. A partida começa às 15 horas deste sábado, horário de Brasília, na Vila Belmiro. Os jogadores realizaram uma atividade tática com enfoque no posicionamento do time. Bolas paradas também foram orientadas pela comissão técnica rubro-negra. Cobrança de faltas, pênaltis e atividades específicas, com alguns atletas encerraram o expediente por volta das 11 horas. Um clássico vale muito mais que 3 pontos, promete esquentar a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo visita o São Paulo neste sábado no Morumbi, tentando assumir a liderança e pressionar o Palmeiras, hoje na ponta da tabela de classificação, com 54 pontos. Com um ponto a menos, o rubro-negro, em caso de triunfo, vai alcançar o primeiro lugar por pelo menos até segunda-feira, quando o Verdão visita o Santa Cruz em Pernambuco. Se o Flamengo, que não perde a 7 jogos no Brasileirão, pensa em título, o São Paulo atravessa uma fase complicada. O time, eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil, perdeu por 2-0 para o Vitória na rodada passada e, com 34 pontos, flerta com a zona de rebaixamento. Com 7 desfalques, além de Danilo, que só volta na próxima temporada, o técnico Fábio Carrilli definiu o Corinthians para que enfrenta o Botafogo neste sábado às 15h30 no Rio de Janeiro pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Williams e Marcial serão titulares nas vagas dos suspensos Rodriguinho e Giovanni Augusto. O restante da equipe é o mesmo que iniciou o jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira passada. Na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos conquistados, o Flamengo recebe o Sport neste sábado no estádio Gilberto Coutinho, em Mesquita, no Rio de Janeiro, pela 28ª rodada, disposto a seguir firme na luta pela vaga na Copa Libertadores. A tarefa promete ser complicada, pois o time pernambucano ganhou novo fôlego com o triunfo por 1-0 sobre o Santos e com 33 pontos pretende se distanciar de vez da zona de rebaixamento. O Nacional, líder do Campeonato Amazonense, joga hoje no horário às 11 horas contra o Manaus no estádio Roberto Simonsi, no SESI, na zona leste de Manaus. Para as duas equipes, a partida representa chances de realização ao G4 ou a relação a este grupo. Com faixa de folga, o Nassa tem a chance de se distanciar do rival, que hoje tem os mesmos 19 pontos. O Manaus quer vencer para não se distanciar do São Raimundo, quarto colocado no Barezão. Hoje, as duas equipes estão separadas por 2 pontos. Isso é um motivo de preocupação para o treinador Igor Cearense. Em um duelo entre dois times embalados, o Vasco visita o Náutico neste sábado às 15h30 no horário de Manaus, na Arena Pernambuco, em Recife, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times ganharam os 2 últimos compromissos. O Cruz Maltino lidera com 51 pontos. Na parte intermediária, com 39 pontos, o Timbu pode encostar no G4 da segundona. No primeiro turno desta Série B, as duas equipes se enfrentaram em São Januário, no Rio de Janeiro, e o Vasco ganhou por 3-2. Naquela ocasião, Andrezinho, Rodrigo e Éder Luiz anotaram os gols vascaínos, enquanto que Rafael Pereira e Renan Oliveira descontaram. O Rio Negro viaja até Borba para encarar o Nacional Borbense às 15h30 no Jabotão. Após a folga da última rodada, a equipe de Aderval Lana tenta sua segunda vitória no campeonato. Coincidindo com o triunfo, foi justamente contra o Camaleão de Borba. Mas para Rodrigo Ítalo, mesmo com o retrospecto positivo, o time sabe que não pode vacilar em casa do adversário. Essa semana foi boa para corrigir alguns erros, melhorar um pouco o condicionamento físico de quem chegou depois. Porém, sabemos que não podemos vacilar jogando em casa do adversário, pois a nossa luta é pela 4ª colocação, disse ele. O duelo entre Cruzeiro e Grêmio neste sábado às 17h30 no horário de Manaus, o Mineirão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, é considerado pelo time mineiro uma verdadeira final. A Raposa vive um momento complicado na tabela do torneio nacional e precisa voltar a vencer para seguir firme em sua luta contra o rebaixamento. Além disso, o histórico em casa em 2016 reforça que é necessário ter foco. Afinal, são apenas 3 vitórias com 5 empates e outras 5 derrotas, atuando em seus próprios domínios. O Campeonato Brasileiro teve 2 jogos ontem pela Série C e 3 pela Série B. Vamos aos resultados. Botafogo, São Paulo 0, ABC 0. Estes resultados pela Série C. Teve outro Botafogo, este da Paraíba, e o Boa Esporte Clube, que também ficaram no 0-0. Resultados da Série B. Bahia 2, Criciúma 0. Luverdense 2, Tupi 1. Avaí 2, Paysandu 0. E, Eduardo, os jogos deste sábado, começando os confrontos às 15 horas. Vamos lá pela Série B, Chapecoense e Vitória. E pela Série A. Série A. São Paulo e Flamengo e Santos e Atlético Paranaense. Pela Série B, no mesmo horário, ou seja, às 16 horas, jogam Bragantino e CRB. Os jogos das 15h30 da Série A. Botafogo e Corinthians. Ponte Preta e Atlético Mineiro. Série B jogam Náutico e Vasco. Às 17h30, 2 jogos. Pela Série B, jogam Londrina e Oeste. Pela Série A, Cruzeiro e Grêmio. O jogo entre Internacional e Figueirense às 20 horas fecha a rodada, uma vez que amanhã, domingo, não será realizado nenhum jogo por conta das eleições municipais. Na Série C, jogam ainda hoje às 18 horas Asa e Guarani. E na Série D, às 20 horas, jogam Volta Redonda e CSA. Esse jogo será no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Últimas notícias. O número de pessoas acima de 61 anos com dívidas atrasadas era de 7,5 milhões em todo o país em julho deste ano, representando 12,7% do total de inadimplentes. Estudo da área de Big Data, realizada pela Serasa Experian, mostra que este é o mesmo resultado do mês anterior, mas foi superior a maio, quando eram 7,4 milhões de idosos endividados. Embora economistas da Serasa Experian avaliem que o resultado tem a ver com crédito consignado, financiamento mais acessível
acessível aos aposentados em momento de alta da inflação, aumento do desemprego usado para suprir as contas da casa, ajudar familiares e amigos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ontem, dia 30, após participar do evento com empresários na capital paulista, que a taxa de desemprego deverá começar a perder força a partir de 2017. Segundo ele, a situação da economia ainda é grave, mas a queda nos indicadores está começando a estabilizar. 6h40 em Manaus. O delegado da Polícia Federal, Felipe Iripati, da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, pediu nesta sexta-feira ao juiz Sérgio Moro a conversão da prisão temporária do ex-ministro Antônio Palocci e de seu braço direito, Branislav Contic, em preventiva por tempo indeterminado. Palocci foi preso na operação na segunda-feira por suspeita de recebimento de propinas da Odebrecht. Após receber o pedido, Sérgio Moro, juiz, intimou o Ministério Público Federal a se manifestar antes de decidir se acata ou não a solicitação da Polícia Federal. No pedido de 86 páginas, o delegado reforça a suspeita de que Palocci atuava como um elo do PT com a Odebrecht, intermediando o assunto de interesse da empreiteira, e afirma ainda haver indício de que o ex-ministro teria recebido todos os valores ilícitos lançados nas planilhas da Odebrecht, que faz referência ao italiano, e somam 128 milhões de reais. 6h41 em Manaus. O Papa Francisco deve ir à cidade portuguesa de Fátima, a aproximadamente 130 quilômetros da capital Lisboa, em maio de 2017, para as comemorações do centenário das aparições de Nossa Senhora. O bispo auxiliar de Lisboa, Dom Nuno Braz, contou em entrevista à agência Grécia que o pontífice afirmou que irá a Fátima ano que vem. O encontro dos dois aconteceu no último domingo 25, após a Eucaristia, que encerrou o jubileu dos catequistas no Vaticano. O bispo revelou ter dito ao Papa que os portugueses estão à espera dele. Em resposta, Francisco teria dito: irei. As eleições municipais de 2016 serão marcadas pela maior fragmentação partidária registrada em pelo menos 20 anos. De acordo com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, as eleições deste ano terão o maior número de partidos desde 1996, o último dado consolidado pelo órgão, 35. Entre 1996 e 2016, o número de partidos aumentou 45,8% segundo a Justiça Eleitoral. O TSE não disponibiliza a série histórica consolidada sobre a quantidade de partidos que disputaram eleições antes de 1996, ano seguinte à promulgação da lei dos partidos políticos, que estipulou regras para o registro e funcionamento das legendas no país. Em 1996, quando a série histórica começou a ser catalogada, 24 partidos participaram das eleições municipais. Desde então, o número de legendas oscilou para cima e para baixo até chegar a 30 em 2010. De lá para cá, mais 5 partidos conseguiram registro junto ao TSE. O PROS, Partido Republicano da Ordem Social, Solidariedade, Partido Novo, Rede Sustentabilidade e o PMB, o Partido da Mulher Brasileira. Na defesa da reforma da Previdência, o presidente Michel Temer disse que sem mudanças ele mesmo não receberá o benefício no futuro. O presidente requereu a aposentadoria em 1996 pela Procuradoria do Estado de São Paulo. Temer afirmou que o déficit da Previdência chegará a 150 bilhões de reais este ano e até 190 bilhões em 2017. Daqui a 7 anos, quando eu, aposentado, for ao governo para receber o meu cartão, o governo não terá dinheiro para pagar. Disse ele, em face desse predisposto das despesas públicas, em dado momento não haverá mais dinheiro para pagar ao aposentado. O presidente disse que os números não fecham e que o objetivo é apresentar uma proposta que dê sustentabilidade ao sistema ao longo do prazo. A taxa de desemprego no país chegou a 11,8% no trimestre encerrado em agosto, informou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Pela primeira vez, o número de desempregados no Brasil atingiu a marca de 12 milhões de pessoas. Foi o pior resultado da série histórica da PNAD contínua. A pesquisa nacional por amostra de domicílio, iniciada em 2012, superando em 0,6 ponto percentual, ou 583 mil pessoas, a marca do trimestre encerrado em maio. A taxa veio levemente acima do centro de expectativa de analistas consultados pela agência internacional Bloomberg, que estimava o desemprego de 11,7%. O cenário continua bem difícil no sentido em que a pesquisa continua apresentando recordes, comentou o coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, Simar Azevedo.
E o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, determinou a emissão de 1,5 milhão de carteiras de trabalho para atender a demanda emergente, tendo em vista as falhas no sistema digital. A partir do dia 5 de outubro, nenhum trabalhador ficará sem atendimento, afirma o ministro. Ronaldo Nogueira determinou a suspensão do agendamento eletrônico até que o sistema seja normalizado e possa prestar um serviço de excelência a todo trabalhador brasileiro. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, advogados e especialistas em direito eleitoral estão alertando os candidatos, partidos e eleitores sobre as regras previstas na legislação para que a vitória consagrada nas urnas não seja maculada pela prática de ilícito eleitoral que acaba por interferir diretamente na lisura e normalidade do pleito. Hoje, às vésperas do primeiro turno das eleições de 2016, a Lei das Eleições 9.504/1997 e as resoluções do TSE proíbem a realização de comício, reuniões públicas, programa eleitoral gratuito e debates no rádio e TV e propaganda de jornais. Por outro lado, são permitidas reuniões políticas privadas, carro de som, caminhada, carreata e panfletagem até as 22 horas deste sábado, 1º de outubro. A propaganda política pela internet, site, em Facebook e outras redes sociais também estão liberados, podendo permanecer no ar, inclusive amanhã, dia da votação do primeiro turno, para as postagens, mas as postagens não poderão ser atualizadas. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, já autorizou o envio de forças armadas para garantir a segurança em 315 municípios de 13 estados. Informou nesta sexta-feira o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. Durante a sessão extraordinária, o ministro demonstrou preocupação com o quadro de insegurança pública, mas conclamou a população para votar de maneira segura e contribuir para um ambiente de paz. Nesta sexta-feira, os ministros autorizaram o envio de tropas para São Luís do Maranhão, para Maragog, em Alagoas, Limoeiro de Anadia, em Alagoas e Tabatinga, no Amazonas. Contrariando o governo de Goiás, o plenário também confirmou a decisão do ministro Henrique Naves, que havia autorizado a atuação das forças federais nos municípios de Itumbiara, em Goiás, onde o candidato à prefeitura José Gomes da Rocha foi morto durante um ato de campanha. O governador Marconi Perillo, do PSDB, havia se manifestado contra o reforço de segurança. A Polícia Federal cumpriu ontem 17 mandados contra crimes eleitorais durante uma operação Simão em Feira de Santana, na Bahia. O Ministério Público Eleitoral havia solicitado a investigação de compra de votos por parte de um pastor evangélico, candidato a vereador. O grupo do pastor estava formando listas para a oração da família em troca de dados eleitorais dos fiéis da igreja. Nesta lista, eles ofereciam a bênção dos fiéis ou amaldiçoavam o eleitor em caso de negativo no fornecimento de dados eleitorais, disse o delegado Fábio Araújo Marques, chefe da Polícia Federal, em Feira de Santana. Um dos locais onde a Polícia Federal cumpriu os mandados de busca e apreensão foi a Igreja do Evangelho Quadrangular, onde o pastor é um dos líderes e teria coagido os fiéis. O Senado retorna seus trabalhos na próxima terça-feira 4, em esforço concentrado logo após o primeiro turno das eleições municipais, que ocorrem neste domingo. Trancada por duas medidas provisórias, a pauta conta ainda com duas propostas de emenda à Constituição, uma relacionada à reforma política e requerimentos de urgência, como o que trata do aumento do teto do funcionalismo. Primeira medida provisória a ser votada, a MPV 734/2016, liderou a ajuda financeira da União ao Estado do Rio de Janeiro no valor total de 2,9 bilhões. O valor foi transferido em parcela única após a abertura do respectivo crédito orçamentário, com o objetivo de auxiliar nas despesas com segurança pública durante a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Os eventos foram realizados em agosto e setembro. Também consta da pauta do plenário proposta de emenda à Constituição PEC 36/2016, que trata de temas relacionados à reforma política. A proposta tramita em conjunto com a PEC 113A/2016 e cumpre sua quarta sessão de discussão em primeiro turno. A Justiça Federal determinou nesta quinta-feira a devolução de 145,6 milhões de reais à Petrobras, referentes a valores repatriados ao Brasil de contas na Suíça controladas por Júlio Farman, ex-representante da empresa holandesa SBM Offshore no Brasil. A informação foi divulgada ontem pela estatal em sua página na internet.
O furacão Matthew, que ameaça a Colômbia, Cuba, Haiti e Jamaica, subiu nesta sexta-feira para a categoria 5, a máxima na escala Saffir-Simpson, com ventos que atingem os 260 km/h, e informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Segundo o NHC, o Matthew é o furacão mais potente que castiga o Atlântico desde o Félix, que deixou cerca de 130 mortos em sua passagem pela Nicarágua em 2007. 6h50. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pela Folha de Pernambuco. Candidatos correm contra o tempo em busca de votos. Destaque do Diário de Pernambuco. Dia D para o novo rumo da política no Brasil. Ainda em Pernambuco, no Recife, o centenário Jornal do Comércio. Candidatos buscam votos no último dia de campanha. A tarde de Salvador. Palocci é mantido preso e tem 61 milhões de reais retidos. O povo de Fortaleza. PGR denuncia 10 e OAB suspende 3 por venda de liminares. Tribuna do Norte em Natal. Ibope mostra Carlos Eduardo com 66% dos votos válidos. O Globo do Rio de Janeiro. Rio chega à votação com segundo turno indefinido. Destaque do estado de São Paulo. Candidatos vão à periferia em busca de votos do PT. Principal matéria de capa da Folha de São Paulo. Na reta final, candidatos condenam ataques rivais. Vamos agora às manchetes dos jornais locais, começando pelo centenário Jornal do Comércio. Manaus 2020. Agora. Acusado de estuprar a filha de 7 meses é agredido por vizinhos. Destaque do Amazonas em Tempo. Caça ao voto indeciso. O que diz o jornal A Crítica? Saiba onde você vai votar. 6h51 em Manaus. Chega ao fim esta edição do Jornal da Manhã. Participaram Adraldo Reis em Parintins, Hélio Ramos em Irunapé e J. Rai em Iranduba. A técnica foi de Marcos Salles e Hernandes Sampaio. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h30. Na sequência de nossa programação, você tem encontro marcado com Jurandir Vieira. Tenham todos um bom dia. Hora certa. 6h52. 96,9 Difusora FM.